inclusive com advogados também, e que todas as conversas sejam gravadas. Isso vai exigir investimento. Vamos ver se vai ter, né? É alguma coisa. Já imaginou? A cadeia do lado do interior, aqui da cidade, vai ter isso? Tem que ter muito investimento. Vamos ver se vai acontecer. Vamos ver. Até mais, Nonato. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Vamos começar exatamente mostrando um tiroteio que aconteceu na cadeia de Itapajé. Itapajé fica na região norte do estado. De acordo com informações que vocês acompanharam ainda há pouco, com Julião, 2 presos foram mortos, 11 ficaram feridos. A confusão foi motivada por briga entre facções criminosas, mas ainda não sabe como é que o tiroteio foi iniciado, não. De acordo com a polícia, pelo menos 3 armas de fogo estavam em poder dos presos. Tá ok. Vocês estão vendo aqui cenas de frente da cadeia onde aconteceu esse tiroteio. São vídeos gravados por pessoas que repassaram para a produção do Barra Pesada. Vamos tentar ouvir aqui o que é que se comentava na ocasião. Teve troca de tiro aqui, policiais com os detentos. Teve mais ou menos uns 8 feridos, baleados na perna, na cabeça, no peito. Acabou de acontecer aqui na delegacia de Pentecoste, no presídio. Está acontecendo agora, nesse momento, uma rebelião entre os presos. Da polícia, como se estivesse já tentando... tem uma ambulância que está estacionada e você vê que há uma mobilização em busca de informações, até mesmo das próprias pessoas que dali. Há uma presença muito grande de curiosos que nesse momento se acercaram lá do local, na tentativa de colher também informações, de saber, ok, eu falei Itapajé? Ah, não, então faça a correção, Pentecoste. E há, nesse momento, uma investigação para saber as causas que foram iniciado o tiroteio. É necessário também que a gente possa avaliar. A Sejus confirmou a morte de 2 detentos da cadeia de Pentecoste. Esses internos iniciaram uma briga, estou recebendo informações aqui, entre grupos rivais. Foram 11 pessoas feridas. 11 pessoas feridas. 2 delas receberam atendimento, mas vieram a falecer quando estavam a caminho do hospital. Outros 2 internos tiveram ferimentos graves. Vão precisar ser transferidos para uma outra cidade, enquanto os demais recebem acompanhamento na unidade de pronto atendimento, a UPA, e na própria cadeia também. Você vê que alguns familiares, imagens que são familiares que começaram a chegar, ao tomar conhecimento de uma rebelião, fica logo apreensiva a família e querem saber notícias dos seus internos. A preocupação de famílias e a preocupação também de saber quem eram as vítimas feridas que estavam sendo relacionadas até pelas Sejus. Ainda hoje a gente traz mais detalhes de mais um momento lamentável no sistema penitenciário aqui do Ceará. Vamos falar agora de um caso também revoltante. A Polícia Civil do Estado deu detalhes sobre o caso, aquele caso envolvendo pai e mãe acusados de estuprar as 4 filhas. Esse caso aconteceu durante 16 anos, teve início na cidade de Icó. Uma das filhas, a mais velha, atualmente com 22 anos, resolveu quebrar o silêncio, procurou uma delegacia e fez a denúncia. O casal foi preso durante a operação policial em um bairro aqui de Fortaleza. Para vocês verem uma ação da gravidade do caso, a filha de 15 anos tem uma criança de 2 anos que pode ser do próprio pai. Além disso, segundo a polícia, orgias eram organizadas e realizadas com as filhas. Além do pai, a mãe das crianças participava também desses atos sexuais. Vamos acompanhar a reportagem de Emanuela Braga. Você que é pai ou mãe vai se assustar com a história que você vai ouvir a partir de agora. A prisão de um casal que mantinha relação sexual com as 4 filhas. Isso desde criança. Essas relações esses abusos, na verdade, começaram lá em Icó. A família veio aqui para Fortaleza, já que o pai era traficante, sofreu um atentado. Para evitar que ele fosse assassinado em Icó, veio para cá, para Fortaleza. Aqui, os abusos continuaram. A filha mais velha conseguiu casar, saiu daquela situação e estava fazendo um tratamento psicológico.
E depois que ela começou esse tratamento, criou coragem e denunciou tanto o pai quanto a mãe. Os relatos que você vai ouvir a partir de agora das pessoas que participaram dessa investigação são relatos monstruosos, a desfavor daquelas pessoas que deveriam dar proteção, dar segurança para aquelas crianças, quando na verdade o que acontecia dentro daquela casa, daquela família aparentemente normal, era uma situação de terror. Veja os detalhes na palavra dos delegados que encabeçaram essa investigação que acabou com a prisão de pai e mãe. Foi relatado à DDM de Icó que a filha mais velha teria sofrido abusos sexuais ao longo de 16 anos por toda a sua vida enquanto morou com esse casal, os responsáveis dela. Inicialmente, a doutora Gabriela Barreto deu início a essa investigação por lá. E inicialmente o que foi coletado por lá, doutora? Eram 4 irmãs, 2 delas ainda menores de idade, foram as que nós resgatamos hoje, né, por assim dizer, lá na residência. E ela contou, enfim, a situação que ela e as irmãs passavam, né, nas mãos, respectivamente, da mãe das 4 e desse homem que é padrasto das 2 mais velhas e pai das 2 mais novas. A segunda irmã, que hoje tem 18 anos, ela fugiu de casa aos 16 em razão dos abusos sexuais, né? A irmã mais velha me narrou assim, detalhes horrendos sobre como os crimes aconteciam e que alguns desses estupros eram presenciados por todas as crianças, por todas as filhas, que essa motivação, né, específica para essa segunda filha de 18 anos ter fugido de casa foi porque ela foi estuprada na frente dessa irmã mais velha, com participação ativa da mãe das 4. Então ela, enfim, daquela situação ali, ela criou uma ojeriza e decidiu que ia fugir de casa e assim o fez. A dificuldade até em narrar o caso, ela é delicada diante da monstruosidade do que nós estamos tratando, né? A gente está falando de um crime de estupro cometido contra 4 filhas, que havia, inclusive, a participação direta da mãe, da genitora, a qual ela não era apenas omissa com relação à prática desses crimes. Ela participava ativamente dessas verdadeiras orgias sexuais que ocorriam dentro dessa casa. Após esse levantamento por parte da DDM de Icó, foi feito contato com a DSECA no sentido de identificarmos o paradeiro deste casal, já que a denúncia foi feita lá. Tínhamos a qualificação do genitor e, obviamente, da genitora, mas não tínhamos concreta com relação à localização, seu endereço. Iniciando a DSECA, nesse momento, feito esse contato, iniciou um trabalho de investigação, um trabalho de campo, que o setor de inteligência detectou que esse genitor lá exercia a atividade de traficância de drogas. Inclusive, já havia sido baleado por 6 vezes. Saiu de lá e de modo em fuga, no sentido de se homiziar em Fortaleza a fim de preservar a sua própria vida. Essas diligências restaram frutíferas no sentido de que identificamos a localização dele no bairro Rodolfo Teófilo e exercendo a atividade de marmitaria. Ele teria um comércio naquele local. Não foi identificada a atuação dele na traficância de drogas aqui em Fortaleza. De todo modo, o inquérito ainda não foi concluído e essa conclusão não foi descartada. Não descartamos ainda a possibilidade dele exercer a traficância de drogas aqui. A participação ativa da mãe, no caso, algo extremamente monstruoso, reitero. Detectamos também que a mãe auxiliava, inclusive, as filhas durante a relação com o pai, no sentido de segurá-las, e submetia as próprias meninas à realização de sexo oral nela. Inclusive, nela, as filhas realizavam sexo oral na própria mãe. Eles negaram as acusações. Mas o comportamento deles, adotado no momento que ambas as equipes, da DDM e da DSECA, se dirigiram para o cumprimento do mandado, que exigiu, inclusive, o arrombamento da porta, haja vista a recusa, a leniência em proceder à abertura, demonstra que eles já imaginavam que algo poderia estar acontecendo, porque a relação com as filhas de Icó não era uma relação amistosa diante de todos os fatos que ocorreram ao longo de todos esses anos.
né? Foram fatos que ocorreram ao longo de 16 anos, mas que a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos apenas no dia 23 de fevereiro de 2018, relatando toda essa monstruosidade com as crianças. Reiteramos que existe forte suspeita no sentido de que a filha, um bebê, proveniente de uma das filhas de 15 anos de idade, seja, bem da verdade, filha do próprio pai da genitora, já que ele praticava os abusos sexuais com as filhas menores sem usar preservativo. A adolescente confirmou, né, os abusos, inclusive com conjunção carnal. Ficou muito claro pra gente que ele tinha uma tradição macabra. Ele acreditava que ele tinha o direito de tirar as virgindades delas, né? Ele tinha essa tradição doentia. Inclusive, consta no seio do inquérito policial que a própria mãe, ciente de que as filhas iriam iniciar relacionamento, namoro, o que é natural diante da jovialidade, enfim, tomando ciência desse início de relacionamento por parte das filhas, decretou em casa que a relação sexual que estas viessem a ter com os seus respectivos namorados, antes de serem realizadas, deveriam passar sob o crivo do genitor, de modo que quem iria tirar a virgindade das crianças seria, então, o próprio pai. As relações com as filhas ocorriam, obviamente, dentro de casa, mas sob luz escura, de modo que ele atacava cada filha individualmente, quando a outra apenas poderia ouvir e não assistir. Como foram muitos anos de abuso, diversas foram as situações e, assim, em crimes dessa magnitude, assim, dessa hediondez, é até comum que, infelizmente, as crianças achem que aquilo é normal do dia a dia. Então, por exemplo, essas 4 meninas dormiam em um mesmo quarto, em 2 camas de casal, e no mesmo quarto. Então, todas elas relataram que o pai, praticamente toda noite, ia até o quarto onde elas dormiam, escolhia uma aleatoriamente, tinha relação sexual, enquanto as outras estavam dormindo ou estavam, enfim, deitadas, já preparadas para dormir. Aquilo, eu percebi pelos depoimentos que se tornou uma coisa meio que natural do dia a dia delas. Elas acreditavam que eram culpadas. Isso, todas elas frequentaram a escola, né? Todas elas. Uma coisa que eu notei também, mas é claro que a gente vai precisar fazer uma avaliação ainda psicológica, mas eu notei que todas têm características de pessoas depressivas, né? Até pelo que passaram, é óbvio, e que isso mexe com a psique das crianças. Crime hediondo, essa prisão é uma prisão temporária. Ela tem prazo de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, até a conclusão do inquérito policial, sem prejuízo na conclusão da autoridade policial de representar pela prisão preventiva, já relatando o inquérito policial, colocando sob o crivo do Poder Judiciário. Estamos cansados aqui de dizer que nada do que é humano nos surpreende. Mas a cada fato novo que surge da relação entre pessoas, a gente vê que a coisa está partindo para a monstruosidade, para a coisa escabrosa, para a falta de respeito, até mesmo entre famílias. Até parece que esses casos surgem em épocas, em ocasiões em que se está discutindo a importância, por exemplo, da mulher. Não é à toa que um caso desse, de vítimas, onde a presença da vítima é quase sempre o lado feminino. E aqui, a violência é praticada por quem deveria ser modelo, exemplo, a própria família. É algo assim incrível quando a figura feminina não é respeitada. E vem à tona exatamente na semana, na véspera, que hoje é 7, véspera do Dia Internacional da Mulher, para que a gente possa também aproveitar e avaliar até que ponto a mulher tem sido vítima de agressões, tem sido vítima até mesmo de um tratamento tão degradante, tão submisso é o papel das crianças nesse caso, porque pai e mãe são eles os responsáveis por essa abominação. Um ato que eu considero escabroso, que não tem realmente explicações para que possa justificar algo como esse aí. Anderlilson Barros de Lima, 20 anos. Ele foi preso após roubar um celular aqui em Fortaleza. A polícia conseguiu realizar a captura após a vítima do assalto repassar informações que eram acessadas diretamente no aparelho. O assaltante, quando foi preso, ainda estava de posse de uma moto.
roubada também. Vamos conferir a história? Gilson Salles. Anderlilson Barros de Lima, 20 anos de idade. Esse jovem foi preso com um telefone roubado e uma moto de estouro. Para sabermos detalhes acerca dessa ocorrência, nós vamos conversar com o delegado Bruno Figueiredo. O fato é que uma mulher foi assaltada aqui em Messejana e, em seguida, recebia informações. Ela pôde monitorar fotos chegando, informações de locais onde o aparelho estava sendo usado e de que forma estava sendo usado. A partir de então, ela veio até o 6º Distrito Policial, fez o boletim de ocorrência e a polícia pôde chegar até esse homem. Ela percebeu que as imagens que tinham sido feitas com o celular dela roubado eram do autor do crime. Diante disso, nós fomos até a localização do celular e fizemos crimes. O Barra Pesada, com exclusividade, acompanhou esse trabalho. Já se tem várias informações, grandes chances de os corpos realmente estarem aqui em meio a esse mangue. É a dificuldade porque a cova, além de ser um ambiente salino e de muita lama, né, de dificuldade de locomoção, ela não tem, é uma cova no meio do mato, no meio do manguezal. Olha, tudo sobre essa busca você vai conferir daqui a pouco. E tem mais. Você se lembra daquele caso do acidente com moto, dos 2 rapazes que estavam no pega? Essa cena aqui, nós temos novidades. Novidades que vão surpreender a vocês. Uma revelação que pode ampliar ainda mais a crença de que as pessoas não têm limite na questão de expor-se e também de achar que são donas da própria vida. Esse caso aqui é algo realmente que desconcerta ainda mais a responsabilidade, a falta de responsabilidade dos jovens que estão em motos e que não têm o menor respeito à própria vida. É já. A morte de um jovem de 19 anos na região metropolitana deixou a população assustada. Segundo informações, a vítima não tinha antecedentes criminais, não tinha nenhum envolvimento com atividades ilícitas. O medo por lá é tão grande que tem morador querendo abandonar o local onde mora. O caso que vai ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui no município de Caucaia está sendo considerado um grande mistério, principalmente pela família, que tinha, claro, conhecimento da rotina, da vida do rapaz que foi assassinado. William, muito conhecido aqui no Itambé, morava na residência onde ele acabou sendo abordado, bem na entrada, e foi assassinado. Foi exatamente ali naquele ponto, quando ele chegava do mercado com algumas compras, que ele recebeu tiros que tiraram a sua vida. Foram disparos que têm a característica de execução. Mas como? É isso que a família e a comunidade se pergunta. Como uma pessoa que não tinha qualquer envolvimento com algo errado, qualquer conduta errada, é assassinado desta maneira, com características de crimes que ocorrem com pessoas que têm inimigos, que têm inimizades, que têm uma rotina de vivência no mundo do crime. E é por isso que as pessoas estão tão temerosas, porque não sabem por que isso ocorreu. O nome completo da vítima, William Cercilino de Brito, 19 anos de idade. Ele costumava passar em toda a comunidade, fazendo rifas, sempre fazendo algum tipo de sorteio para que essa renda pudesse vir para principalmente a mãe, que morava com ele, e ele tinha esse objetivo, ajudar a família desta maneira. Portanto, não tinha um trabalho formal, mas dava o seu jeito para trazer o sustento para dentro de casa. E hoje, de repente, quando chegava na sua residência, foi abordado e recebeu esses tiros. Quem realizou o crime ainda não se sabe. E a motivação, como eu disse, é um grande mistério. Esse é o policiamento militar, o primeiro a chegar a este ponto, e todos estão aqui aterrorizados, sem saber realmente o que causou este fato, né? A família mora todinha aqui bem perto da residência do rapaz, e praticamente todo mundo ouviu os tiros que tiraram a vida do garoto, do William. Essa rua tem estado muito perigosa. Meus pais são veteranos aqui, praticamente fundaram esse Itambé. Eu não vejo a hora dos meus pais também sair daqui, porque do jeito que eles fazem assim, eles fazem, entram correndo como disseram que correram, e fazem com eles. Isso aqui tem estado
um cemitério essa rua aqui. As pessoas estão com muito receio de comentar acerca do fato. Ela relatou sobre a violência registrada aqui nesta rua. Nós estamos na Padre Cícero, aqui no Itambé. Há poucas semanas, a rua, a poucos metros de onde eu estou vendo aqui, houve uma morte. Uma cidadã teve a casa invadida e os criminosos acabaram assassinando ela e ferindo o seu companheiro, o seu esposo. O fato também assustou muito, porque aqui os criminosos utilizaram uma arma de grosso calibre, uma escopeta calibre 12. E hoje a vítima foi um rapaz que não tinha envolvimento até então com nada errado. E por isso a história só reforça a sensação de medo, de temor da comunidade que aqui mora. A polícia identifica suspeitos das mortes de 3 jovens em um mangue depois de serem torturadas. O caso ganhou repercussão principalmente por conta da crueldade das execuções que foram filmadas e compartilhadas nas redes sociais. A busca pelos corpos das vítimas continua. A repórter Luciana Lemos acompanhou parte do trabalho e foi tentar conversar com a família de uma das jovens. Eu era do CV. Agora a gente tá rasgando a camisa, estamos vestindo a da GDR. Eu tô rasgando a camisa, porque o CV não é pelo certo. Vocês vêm acompanhando aqui no Barra Pesada uma triste história, uma tragédia que vitimou 3 jovens, 3 mulheres que estão desaparecidas e a família, por medo, faz apelo através das redes sociais, mas temem em repassar informação diante das câmeras. As 3 jovens foram arrebatadas de casa, de acordo com informações, e foram assassinadas em um mangue. Há um primeiro detalhe repassado pela polícia de que elas estariam em um mangue na Barra do Ceará, exatamente no mesmo bairro onde a nossa equipe de reportagem se encontra. Várias buscas já foram realizadas no entorno do mangue, mas até agora essas jovens não foram encontradas. São elas, Daciele Anselmo de Alencar, de 35 anos de idade, Naraline Mota de Lima e Ingrid Teixeira Ferreira. Nós estamos no bairro Barra do Ceará, em uma das ruas que cruza com a Avenida Presidente Castelo Branco, a conhecida Avenida Leste-Oeste, mora a família de Ingrid Teixeira. E essa jovem também morava aqui nas proximidades. Nós viemos buscar um contato com a família. Nós já tivemos informações de que os familiares estão amedrontados com toda essa situação. E conforme nós obtivemos essa informação, nós fomos até a residência tentar um contato, buscar qualquer informação sobre o paradeiro de Ingrid Teixeira. Aqui a vizinhança não comenta nada. Nós até chegamos em alguns pontos comerciais, em algumas residências, buscando informações sobre Ingrid Teixeira Ferreira, mas ninguém comenta nada sobre o assunto. Quando eu até me aproximei das pessoas, percebi que as pessoas ficavam assustadas quando eu indagava se essas pessoas conheciam a jovem desaparecida. Os vídeos que estão circulando nas redes sociais mostram que as jovens, elas já estão em pleno desespero, estão sendo torturadas, algumas foram até decapitadas. Até agora, a polícia não tem o exato local onde essas jovens se encontram. Neste ponto, o que predomina é o medo. Agora a gente tá rasgando a camisa, estamos vestindo a da GDR. 745, não passa nada, né? Se passar, explode. Se passar, explode. Tô rasgando a camisa do CV por causa do meu padre é o Belig. Eu tô rasgando a camisa, porque o CV não é pelo certo, não. Nós viemos, através da Polícia Civil, até o município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. Nós estamos no Parque Leblon. A primeira informação é da localização dos corpos das 3 jovens. Estariam no mangue aqui do Parque Leblon, no município de Caucaia. Aqui estão pessoas da área, estão também familiares e parentes de pessoas que foram conduzidas até esta área, justamente porque as pessoas conduzidas seriam, de acordo com a polícia, envolvidas aí nessa ação criminosa que chamou a atenção pela crueldade dos fatos. Já se tem várias informações, grandes chances de os corpos realmente estarem aqui em meio a esse mangue do Parque Leblon. A nossa equipe de reportagem está autorizada a ficar aqui neste ponto, né? E
os policiais permanecem ali. O local está muito tenso, tudo será apurado. Se realmente os corpos estiverem aqui, neste local, todos os envolvidos serão encontrados aí pela polícia e serão identificados para que possam realmente ser responsabilizados pelos crimes que cometeram. Com a autorização da polícia, nós estamos nos aproximando um pouco mais aqui do mangue no Parque Leblon. Há informação de que 4 pessoas inicialmente foram conduzidas para a delegacia através de informes da própria investigação que está sendo feita pela Polícia Civil. 4 pessoas foram indicadas através de informações, através de denúncias. Então a polícia teve acesso a 4 pessoas que possivelmente tiveram participação direta ou indireta nessa ação criminosa que chocou, que vem chocando diante das imagens que estão sendo repercutidas aí nas redes sociais. Contudo, 2 pessoas se encontram aqui, cada uma delas em uma das viaturas do 7º Distrito Policial. Um dos envolvidos, ou pelo menos uma das pessoas que a polícia acredita que tem envolvimento, indicou para os policiais civis que veio com as 3 jovens até aquele ponto em que eu iniciei essa parte aqui da nossa equipe de reportagem. Ele diz que ficou naquele ponto exato e que as 3 jovens foram naquela direção onde os policiais, nesse momento, estão realizando as buscas, estão realizando uma nova diligência à procura dos corpos. Mas, até agora, não foram encontrados os corpos. Até agora não há indicativo de que realmente os corpos se encontram ali no entorno, em meio a esse mangue. A equipe do 7º Distrito Policial pediu reforço aqui na área. Tanto policiais militares como também bombeiros militares acabam de chegar aqui no local para trazer aí, principalmente segurança para o trabalho das diligências que estão sendo feitas e também a rapidez à procura dos corpos. Bom, desde o primeiro momento que a gente tomou conhecimento do fato, né, a divulgação dos vídeos, as equipes da gente começaram a trabalhar e a partir de informações viemos até aqui no mangue fazer essas buscas. Já procuramos bastante, as informações elas têm fundamento, só que até em virtude de algumas limitações, a gente, questão do horário também, a gente vai ter que cessar por enquanto. Retomando, mobilizando aí também a companhia de cães para ver que se com os cachorros a gente consegue chegar com mais precisão. Só destacar também que a dificuldade, porque a cova, além de ser um ambiente salino e de muita lama, né, de dificuldade de locomoção, ela não tem, é uma cova no meio do mato, no meio do manguezal, então dificulta mais ainda a localização do local. Delegado, algumas pessoas foram conduzidas para a delegacia para repassar informações, auxiliar no trabalho da polícia nesse primeiro momento. Podem ter envolvimento, mesmo que indiretamente na ação criminosa? Sim, a gente trabalha com inclusive envolvimento direto, né? Pelo que apuramos. A gente priorizou a busca, certo? A partir de uma indicação deles, conduzidos, foram capturados agora à tarde, mas depois de buscas incessantes por parte da gente, vamos agora para a delegacia e juntamente com o delegado adjunto, o Alexandre Saunders, analisar da melhor maneira como a gente pode judicializar, né, e transformar isso aqui em inquérito policial. Se um flagrante ou se uma portaria, né? Nós vamos analisar todos os elementos aí. Se couber uma prisão, a gente vai trabalhar com autuação em flagrante. Delegado, dá para se precisar quantas pessoas nesse momento, ou presas, ou detidas, apreendidas, enfim, nesse momento? A gente está com 3 pessoas, um possível adolescente. Vamos checar se ele tem mais ou menos de 18 anos, né? Não havendo a possibilidade de prender, tem que obedecer à legislação, eles vão responder, mas em liberdade, né? Serão soltos logo em seguida. Okay? Obrigada, delegado, pela atenção aqui à nossa equipe de reportagem. Então, saímos aqui do mangue do Parque Leblon, no município de Caucaia, Polícia Civil, o reforço da Polícia Militar e também bombeiros militares que vieram para auxiliar durante todo esse trabalho, as buscas, mais uma vez, aos corpos dessas 3 jovens. E ainda, o Barra vai ao local do acidente do motociclista filmado pelo amigo em Avenida de Fortaleza. Nós temos novidades sobre esse caso. Poderia
Poderia ser apenas mais um passeio de moto, domingo de manhã na Avenida Osório de Paiva, mas um dos motoqueiros resolveu empreender uma velocidade maior. E vejam o que aconteceu. A matéria completa em instantes. Doze e 49. Familiares de Francisco Vitor de Lima Araújo denunciam que ele vem sofrendo preconceito e dificuldade de atendimento no Instituto José Frota. Segundo os familiares, ele foi confundido com um estuprador e espancado também. Depois disso, mesmo após a família provar a inocência do rapaz com o verdadeiro culpado, inclusive já está preso, ele ainda aguarda atendimento na unidade hospitalar. Aqui no JF, no centro de Fortaleza, a todo instante chegam novos pacientes. Eles se juntam a dezenas, a centenas que estão aqui nos corredores desta unidade de saúde. E um dos casos nos chama a atenção. A família de um paciente nos alerta. Ele está precisando de atendimento urgente. Já está há quase um dia à espera do médico, à espera desse atendimento que não chega. O estado dele é grave. Ele foi agredido, fortemente agredido. Sofreu uma tentativa de linchamento lá no município de Caucaia. Mas o que mais nos chama a atenção neste caso é que a família denuncia que o rapaz, o Francisco Vitor, está sendo vítima de preconceito. Isso porque ele foi confundido com um homem que tentou estuprar uma pessoa. A população fez justiça com as próprias mãos. E mesmo a polícia provando que ele não era o culpado, ele estaria sofrendo esse tipo de preconceito aqui na unidade de saúde. É por isso que nós vamos conversar a partir de agora com familiares que estão aqui num desespero total. O primo, a tia e a companheira, a esposa, que está realmente sem saber o que fazer. A situação dele é muito grave. A senhora não teve contato, mas alguém que já o viu disse que ele está numa situação muito complicada. Muito complicada e está correndo risco de vida, viu? Porque ele não está nem falando, viu? Está lá no chão, na terra se batendo. Aí os policiais foram embora, mas está no mesmo lugar. Antes da Autarquia Municipal de Trânsito, que se prontificou e pronunciou sobre esse caso. A Emanuela Braga é quem vai trazer para a gente toda a matéria. Poderia ser apenas mais um passeio de moto, domingo de manhã na Avenida Osório de Paiva, mas um dos motoqueiros resolveu empreender uma velocidade maior. E vejam o que aconteceu. Tu tá bem? Ei, tu tá assim do aonde? Estica assim o braço. Estica o braço aqui. Não era pra ter puxado não, Raí. Esse fato acabou chamando a atenção de quem viu esse grave acidente aqui na Avenida Osório de Paiva. Inclusive, vocês veem na imagem, né, que o rapaz ficou bastante machucado. A informação que nós temos é que ele, junto com os amigos, estavam cada um em motos de cilindradas muito altas. Falam que cerca de 500 ou 600 cilindradas quando o acidente aconteceu. Se estavam fazendo um pega ou não, ninguém sabe. O que se sabe é que naquela hora, naquele domingo, realmente parecia um dia tranquilo, em que o trânsito estava bem longe de ser como esse que a gente está vendo agora. Essa é uma avenida muito importante aqui de Fortaleza, que liga a capital a municípios do interior do estado. O fato é que o acidente acabou impressionando bastante. Pelas redes sociais, o piloto acidentado da moto divulgou várias fotografias. Inclusive, a gente tem fotos dele bastante arranhado. Pelo menos os machucados não foram tão graves quanto o acidente deixou transparecer. O fato é que ele agradece, né, pelas redes sociais o apoio das pessoas e diz que já está em recuperação do acidente que aconteceu. Mas o que será que as pessoas que transitam aqui frequentemente acham desse tipo de atitude? Será que essas situações acontecem com frequência aqui nessa região? Eu sempre vejo várias proezas de motociclistas levantando o pneu por faixa de 100 metros, 2, 3 de uma vez só,
Isso é constante, às vezes de domingo eu já vi à noite, quando eu estava voltando do meu trabalho, sempre acontece eu ver essas proezas, andando até de lado na moto e empinando a moto. Isso aqui sempre eu vi, 2, 3 encostados um do outro. Ou seja, o pessoal se confia que não tem muito movimento, mas não mede o risco. Não mede o risco e eu até comentei com o motorista do ônibus que eles iam muito